mas o Espírito Santo de Deus colocou esse texto em meu coração para que nós falássemos a respeito da unidade. Unidade é a qualidade de ser um, é a qualidade de ser único. Unidade é quando existe o consenso. Unidade é quando existe a concordância. Unidade é quando todos estão envolvidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Como nós dissemos numa linguagem atual, linguagem moderna, falando a mesma língua. Estão todos com um só coração. Isso chama-se unidade. E aqui, meus amados, quando Moisés registra, e ele está falando aqui da criação, lá nos primórdios, onde tudo foi formado. E aqui, quando o seu Deus vai formar o homem, aqui diz o texto: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando diz façamos, dá-nos a entender que tem ali um grupo, tem ali uma equipe, não é apenas uma pessoa, mas tem mais de uma pessoa envolvida na ação. Todos nós sabemos que as pessoas ou seres envolvidos ali em questão era a Trindade. Era Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, e Deus Espírito, o Espírito Santo. A Trindade estava reunida quando o seu Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Trindade em ação. Deus Pai, Deus Jeová agindo, fazendo, realizando. No versículo de número 27 diz: e criou Deus o homem. No capítulo 2 e no versículo de número 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem. Então aqui nós estamos vendo Deus Pai, Jeová trabalhando, Jeová em ação. Quando nós temos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E esse verbo está se referindo à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então verdadeiramente a Trindade estava reunida ali. Deus formando, Deus criando, Jesus Cristo também trabalhando, Jesus Cristo também agindo, Jesus Cristo também realizando, porque João diz aqui que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos ali a segunda pessoa da Trindade, ou mais uma pessoa da Trindade em ação. No livro de Jó, no capítulo de número 33 do livro de Jó, no versículo de número 4, ali nós vamos ver a terceira pessoa da Trindade também em ação no momento da criação. No livro de Jó,
capítulo 33, o versículo de número 4, a primeira parte do versículo diz assim: o Espírito de Deus me fez. E o Espírito aqui está em letra maiúscula na minha tradução, e deve estar em letra maiúscula na sua tradução. Não é qualquer Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito Santo do Senhor, é o Espírito de Deus. E Jó diz aqui: o Espírito de Deus me fez. Portanto, é a terceira pessoa da Trindade, também em ação. A terceira pessoa da Trindade também realizando, também fazendo. Quando o Senhor Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Trindade estava reunida, agindo. A Trindade estava reunida, trabalhando. Aleluia. Antes de eu continuar aqui, vou abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz que o Senhor Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Alguns dizem que o homem é Deus em miniatura. Não. O homem não é Deus em miniatura. Deus é Deus e o homem é homem. Alguns aí querem até se sentir Deus. Alguns querem até se passar por Deus. Mas saiba, homem é homem e Deus é Deus. Deus não criou ninguém semelhante a Ele, porque não existe ninguém semelhante a Ele. Deus é Deus e Deus é único. O que Ele fez foi o homem. Portanto, não existe esse negócio de dizer que é um Deus em miniatura. Não. E nós temos que ter muito cuidado, meu irmão. Ter muito cuidado, porque tem alguns aí, amados, que estão até subindo nos cultos pensando que são Deus. Deus abençoa, Deus usa o vaso e ele pensa que ele já é Deus, que o milagre foi feito por ele. Não porque eu orei e foi curado, não porque eu orei e foi batizado com o Espírito Santo. Não, quem batiza é Jesus, quem cura é Jesus, quem perdoa é Jesus, quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus, quem escreveu nosso nome no livro da vida foi Jesus, quem vem nos buscar é Jesus, e é por causa de Jesus que nós estamos aqui. Deus é Deus, homem é homem. E quando Ele quer, Deus quer, Ele usa o homem. Mas Ele usa e quando Ele não quer, também não usa mais. Não existe ninguém insubstituível. A parte humana, só Deus, Jesus e o Espírito Santo são insubstituíveis. Mas homens, todos nós aqui somos substituíveis. Somos substituíveis. Não tem ninguém substituível. Não tem ninguém aqui que quer ser Deus ou Deus em miniatura. Não. Nós somos homens. Homens criados pelo Senhor nosso Deus. Aleluia. E tem alguns que Deus, por misericórdia, Ele usa, né? Ele usa, aí o crente ora, Jesus cura, impõe a mão, Jesus batiza com o Espírito Santo, não é verdade? Jesus faz maravilha, mas quem faz é Jesus. Não somos nós, o poder é dele. Não existe mini Deus, não existe Deus em miniatura. Existe um Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, o Deus que nós invocamos, o Deus que está aqui conosco nesta noite. E Ele criou o homem. E o texto diz aqui: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas, meus amados, o que me chama a atenção é que está reunida a Trindade. A Trindade se reúne para realizar um projeto. E qual era o projeto? Era a criação. E o Senhor Deus agora está criando o homem. O Senhor Deus está agora
formando aquele que é a sua imagem, é a sua semelhança. A Trindade se reúne em torno de um projeto. Mas nós não vemos na Bíblia, em lugar nenhum, que havia mais do que um projeto ali. O projeto era único. O projeto era só um. Jesus não apresentou outro projeto, o Espírito Santo não apresentou outro, não. O projeto era só um. O projeto era da Trindade. Havia um consenso, havia uma concordância, havia uma unidade em torno daquele projeto que se chama Façamos o Homem. Quando a Trindade se reúne para formar o homem, para fazer o homem, havia ali a unidade, havia a concordância, havia um consenso. E essa noite nós temos que sair daqui compreendendo a unidade. Aleluia! Eu disse aqui, nós vimos na luz das Sagradas Escrituras que a Trindade estava trabalhando, a Trindade estava realizando, mas a Trindade, os três, o grupo, se nós podemos assim dizer, a equipe estava trabalhando todos no mesmo projeto. Todos estavam trabalhando no mesmo propósito. Havia ali um consenso, havia a concordância de todos em torno do projeto. Isso é importante, meus amados, porque hoje, devido à mídia, devido à globalização, e alguns querem se tornar independentes, e tem alguns, meus amados, que infelizmente até em nosso meio, né, eles não querem mais ser submissos, não querem ser mais submissos, não querem mais atender a uma hierarquia. Alguns querem ser independentes, alguns querem ser individualizados, não sabem mais o que é unidade, não conseguem mais trabalhar em grupo, não conseguem trabalhar em equipe. Quando se fala vamos para a direita, ele vai para a esquerda. Quando fala aqui, a semana passada foi falado isso aqui, e eu achei interessante, porque eu já estava com essa palavra no meu coração. Quando diz, olha, a igreja vai fazer um trabalho e nós vamos caminhar por a direita, aí o cidadão vai para a esquerda. Ou então a igreja vai para a esquerda, aí o cidadão vai para a direita. A igreja vai caminhando para frente, o cidadão fica sempre para trás, porque a igreja está só caminhando para frente e para cima. Mas aquele que não consegue viver em unidade, não consegue trabalhar em consenso, ele é sempre do contra tudo e contra todos. E tem mais, né? Além de não fazer, ainda quer atrapalhar quem faz. Hoje não teve vitória não, né? Mas foi o que o Espírito Santo mandou falar. Aleluia! Porque eu vejo, meus amados, no princípio da criação, os três maiores seres que existem no universo, eles estavam reunidos em unidade. Três seres poderosíssimos, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são três seres poderosos. Os três estavam reunidos, que ali havia consenso entre os três em torno de um projeto. Mas às vezes tem crente que não consegue sentar com o outro para realizar um projeto. E às vezes até obreiro, viu? Às vezes até obreiro tem dificuldade para sentar para realizar uma obra. Mas eu fico pensando, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estavam ali unidos em torno de um projeto. E sabe qual é esse projeto? Eu, você, o Senhor, a Senhora, eles se reuniram para criar o homem. E tem alguns irmãos que querem ser maior que Deus, querem ser mais capacitados do que Deus,
não consegue viver em unidade, não consegue trabalhar em grupo, não consegue trabalhar em equipe. E eu estou falando mais do nosso trabalho espiritual aqui. Estou falando do nosso trabalho espiritual aqui. Eu já tive uma conversinha com os meus companheiros ali embaixo, né? A orelha de alguns ateus ali. Mas eu tenho que falar, porque o Espírito Santo manda falar, eu tenho que falar. A igreja está envolvida em obras, a igreja está envolvida em projetos, meus amados. E tem alguns que parece que não conseguem se encontrar em nenhum departamento. Olha, nós temos aqui departamento para todas as idades, todos os sexos. Temos aqui departamento para todos. E tem alguns que ainda não conseguem se encaixar em nada. Está faltando unidade também. Está faltando entrar no mesmo Espírito que estava a Trindade reunida quando te criou. Aleluia. Quando te criou, quando Deus criou o homem, ali estavam os três reunidos em unidade, em um consenso, em concordância, em desenvolver um projeto. E esse projeto resultou na minha vida, esse projeto resultou na tua vida. Pessoal, nós temos projetos aqui na sede setorial, nós temos um projeto com orquestra, não é isso, mestre? Temos aí um projeto Cantata de Natal, está em pleno aí projeto Cantata de Natal, envolvendo a orquestra da igreja, envolvendo o coral da igreja, envolvendo todos os departamentos da igreja. Mas tem alguns irmãos que não conseguem se encaixar. Eu até compreendo, alguém como eu que canta desafinado assim, só vai atrapalhar. Mas a gente vai orando, vai divulgando, vai fazendo alguma coisa, meu irmão. Nós temos um projeto dos valentes de Davi, os varões. Próximo mês, se Deus permitir, estaremos realizando aqui o encontro com os varões. Mas tem varão porque ainda não se encontrou, ainda não conseguiu se encaixar ali no departamento masculino da igreja. Meu querido, não venha somar conosco aqui. Tem importância, você canta desafinado, canta do meu lado, nós dois cantamos desafinado, mas nós vamos aqui adorar o nome do Senhor nosso Deus. Tem que haver a unidade, meus amados. Haver a unidade. Departamento feminino da nossa igreja, as irmãs, olha, até que elas são mais unidazinhas. É um departamento que nós temos que tomar cuidado. Mas tem algumas abençoadas aí, irmão, que não, só misericórdia. Só misericórdia. Tem dificuldade para viver unidade. As irmãs marcam a reunião, não vem. Marcam o trabalho, não vai. Não é assim, irmão? As irmãs estão envolvidas no trabalho aí no próximo mês de outubro, dia 18, tem um retiro espiritual das irmãs. E por incrível que pareça, eu disse isso para os meus companheiros, tem congregação que não vai uma irmã. Tem congregação que não vai uma irmã. Eu acompanho tudo. Eu peço para nós tudinho. Eu peço para o Edivaldo aí dos jovens, tudinho. Cadê o Jacó? Peço para o Jacó tudinho também. Departamento dos adolescentes, eu quero saber quais foram as congregações que mandaram e quem não mandou os adolescentes trabalhar. Meu jovem adolescente, se una para fazer a obra do Senhor nosso Deus. A obra não é minha, a obra não é do pastor José Wellington, a obra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para dar condições que nós estejamos aqui na presença de Deus para adorar o seu precioso nome. Aleluia. Projeto infantil, departamento infantil. Olha, irmãos, isso é muito sério. Eu tenho dito aqui nos cultos de sexta-feira, mas hoje é um culto de família, né? Culto de Santa Ceia, culto de família. Eu tenho dito aqui, irmãos, tem pais, irmãos, que deixam os filhos em casa no domingo pela manhã. Quando nós estamos na escola bíblica dominical. Investe lá fora no seu filho. Põe na melhor escola lá fora, põe no inglês, põe no curso de informática, põe no francês, não é verdade? Põe na escola de futebol, que agora corre na escola de futebol também, não é verdade? Põe se Jesus regala tudo. Aleluia. Mas na escola bíblica dominical não traz esses filhos da escola bíblica. Não traz. Depois essa criança vira um adolescente problemático,
vira um jovem problemático, se envolve com amizades lá do mundo, começa a andar por caminhos estranhos, começa a se envolver com drogas, começa a se envolver com a libertinagem, com a prostituição, aí vem chorar na igreja. Meu irmão, minha irmã, a minha Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar. É por isso que nós dizemos aqui, irmãos, olha, venha com toda a sua família para a escola bíblica dominical. Nós temos uma classe para cada categoria de idade. Para cada idade nós temos uma classe aqui específica, aonde o seu filho, a sua filha, a nossa família vai ficar aqui aprendendo e conhecendo melhor o Senhor nosso Deus. Aleluia. Nós temos os projetos, meus amados, mas tem alguns que têm dificuldade para viver em unidade. Mas aqui nós vamos, o relógio não manda parar, aqui nós vemos a Trindade envolvida em um projeto. Havia um consenso, havia a concordância em desenvolver aquele projeto, e o projeto é: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando há, meus amados, a união, quando há o consenso, quando existe a concordância, quando existe a comunhão, aí vem a bênção de Deus. Alguns não entenderam o que eu disse. Quando existe a união, quando existe a concordância, quando existe a comunhão, vem junto a bênção do Senhor nosso Deus. Aleluia. Está compreendendo porque a bênção ainda não chegou na porta da tua casa? Ou ela está na porta da tua casa e ainda não entrou? Porque tu é contra tudo e contra todos. Não consegue se encaixar em nenhum departamento. Não consegue fazer nada para a obra do Senhor nosso Deus. Está faltando o quê? Unidade. Está faltando o quê? União. Está faltando o quê? Comunhão. Falar a mesma língua, como nós dizemos, uma linguagem mais moderna. Abraçar um projeto da igreja. Sabe uma coisa que Deus te capacitou? Capacitou. Todos nós aqui recebemos de Deus, nem que seja só um talento, mas recebemos do Senhor nosso Deus. E tem alguns que enterraram esse talento. Mas haverá um dia em que todos nós vamos comparecer ali diante do Senhor Deus. E nós vamos dizer o que é que nós estamos fazendo com o talento, com aquilo que o Senhor Deus nos deu. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. A unidade para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Eu disse aqui, meus amados, quando existe a comunhão, a bênção do Senhor, ela acompanha. O texto que eu li, Gênesis capítulo 1, o versículo 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem que haver, meus amados, então a unidade em torno do projeto. Tem que haver a unidade para realizar o projeto. Nós vemos aqui que a Trindade, ela trabalhou. O Senhor Deus, versículo 27 diz: e criou Deus. Lá em João diz que nada do que foi feito se fez sem o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele fez. Só diz, o Espírito de Deus que fez. Portanto, todos realizaram alguma coisa. Tem que estar em torno do projeto, mas tem que fazer alguma coisa pelo projeto. Tem que estar envolvido no projeto. O projeto é da orquestra, vamos nos esforçar para estar no ensaio. Vamos, o projeto da orquestra, vamos nos esforçar para realizar conforme o maestro está nos orientando. Tem que haver a unidade. O projeto é a cantada de Natal, vamos nos esforçar. Não, ninguém vai fazer para agradar o pastor, o maestro, agradar o pastor. Nós vamos fazer para a honra, a glória, a adoração do nome do Senhor nosso Deus.
forma de gratidão por todas as bênçãos que o seu Deus tem nos concedido. Tem que haver, meus amados, ali um esforço de cada um de nós. Tem que haver esforço, meus amados. Nós temos que nos esforçar para realizar a obra do Senhor nosso Deus. Não podemos mais ficar apáticos, indiferentes à obra do Senhor nosso Deus, não. Nós temos que nos unir, nós temos que nos juntar para podermos realizar a obra do Senhor nosso Deus. E quando eu paro para pensar, a Trindade estava reunida. A Trindade se reuniu para fazer a obra, e tem crente que não consegue se juntar com o outro para fazer a obra. Eu fico, amados, triste quando eu vejo dois líderes que não estão se batendo para poder fazer a obra. Não, porque um quer cantar não sei o que, o outro quer cantar não sei o que. Meu irmão, canta o hino 15 da árvore e vai dando glória a Deus. Vai fazendo a obra. Deus te chamou, não é para ser fonte de intriga, não. É só não focar na escola bíblica dominical amanhã. Amanhã na escola bíblica dominical nós vamos tratar um pouquinho sobre isso também. Deus te chamou não é para ser fonte de confusão, fonte de intriga, fonte de divergência, não. Deus te chamou para ser fonte de união, para juntar, comunhão, fazer. É a unidade realizando a obra do Senhor, e precisa haver um esforço. O texto aqui, o horário não me permite mais, mas nós vamos falar aqui a respeito de Neemias. Todos nós conhecemos a história de Neemias, aquela bonita história. Aquele homem que era o copeiro do rei, mas Deus deu a ele uma bonita lição. Deus deu a ele uma bonita lição de reconstruir os muros da cidade. Olha, e quando Deus dá missão, Deus dá a condição também. Quando Deus dá missão, Deus dá a condição também. Deu a Neemias toda a condição necessária para realizar a obra. E a Bíblia diz que ele foi lá fazer a obra do Senhor Deus, e quando ele expôs ali aos nobres, aos magistrados, quando ele expôs aos seus companheiros o que Deus havia feito, as condições que Deus havia lhe dado, os seus companheiros disseram: olha, levantemos e edifiquemos. Versículo 18 do capítulo 2 de Neemias diz: então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Houve ali a unidade. Eles não só atenderam ao projeto, eles não levantemo-nos e edifiquemos, mas a Bíblia diz que eles esforçaram as suas mãos para o bem. Precisa do esforço, precisa da dedicação. Nós precisamos, meus amados, olha, deixar de ser apático. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E existem muitas almas aí no mundo que precisam ouvir que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo breve, muito breve, virá buscar o povo para morar com ele lá na glória. E essa missão de proclamar o Evangelho, o seu Deus não deu aos anjos, o seu Deus deixou isso para a sua amada igreja. E não é só para os obreiros, não, é para a igreja. A igreja sou eu, é o senhor, é a senhora, é você, meu jovem. A igreja somos todos nós. Nós temos a missão de proclamar o Evangelho da salvação. Os companheiros de Neemias, diz a Bíblia, que eles se esforçaram. Sempre existe ali Tobias, Sanbalate, sempre existe alguém que levanta para dizer que não vai funcionar, que o muro vai cair, mas faça tal qual Neemias: olha, estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Não dê ouvidos a Tobias, a Sanbalate, não, dê ouvidos à voz do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Realizar a obra do Senhor nosso Deus. O texto sagrado diz que quando Neemias se juntou, e o versículo, capítulo 4, aí tem o versículo que diz que nós estamos muito afastados uns dos outros. Vamos nos ajuntar
capítulo de número 4 e o versículo de número 20, diz assim: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Olha, quando a buzina tocar, quando tocar a trombeta, vamos nos ajudar, vamos nos unir para realizar a obra. Eles não só se envolveram, mas eles se uniram para realizar a obra. Precisa haver a união, precisa haver o esforço, precisa haver a dedicação. E eu disse aqui, quando existe a união, quando existe a dedicação, quando existe o esforço, quando existe a comunhão, a bênção de Deus acompanha. Aleluia. O livro dos Gênesis, que foi o texto que nós lemos, no capítulo 1, versículo 26, diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando existe a unidade, o projeto é realizado. Quando existe o consenso, quando existe a concordância, o projeto é realizado. O versículo 27 diz assim: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Se nós pudéssemos humanizar, esta reunião, se nós pudéssemos trazer aqui para uma realidade nossa, terrena aqui, nós podemos dizer: olha, o seu Deus estava reunido ali, quem sabe existia ali um desenho, quem sabe existia uma planta, quem sabe existia até uma maquete do que seria o projeto. Eles ali viram o projeto, se uniram, e o versículo 27, e Deus criou, o projeto foi realizado, o projeto foi concluído. Foi tão concluído que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui porque o projeto ele foi realizado. Aonde existe a unidade, aonde existe o consenso, aonde existe a concordância, o projeto é realizado. Mas se cada um quiser puxar para o seu lado, meu amado irmão, o projeto não sai. Conta-se, eu não sei se é verdade ou não, conta-se que um certo pastor estava construindo uma congregação, e quando ele foi colocar o piso da congregação, todo mundo conhece essa história, um irmão chegou e disse: pastor, põe o piso azul, que é a cor do céu. Amém, irmão, vamos colocar o piso azul. Aí veio o outro: não, pastor, coloca o piso amarelo, é a cor do sol, sol da justiça, vamos colocar o piso amarelo. O outro veio: não, pastor, coloca o piso vermelho, porque faz lembrar o sangue do Senhor Jesus, que perdoa os nossos pecados, vamos colocar um piso vermelho. E o outro: não, coloca, pastor, coloca um piso branco, aquela harmonia na congregação, branco lembra a paz. Verdade, vamos colocar o piso branco. No dia da inauguração, cada ladrilho era de uma cor. Eu fico imaginando que arco-íris que era aquela congregação. Aleluia. Mas por que isso, irmão? Não havia consenso, não havia concordância. E tem alguns que, quando o projeto não é feito como ele quer, ele diz: ah, também não vou fazer nada. E ainda trabalha contra. É Tobias, Sanbalate e Gesem. Ainda trabalha contra, Olha, o muro vai cair, a raposa vai derrubar, vai nada, meu irmão. Esse projeto é do Senhor nosso Deus. Neemias disse: Deus vai pelejar por nós. Não cai não, o dono da obra é o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que comprou a nossa vida, Ele nos redimiu para que nós possamos realizar a obra dele. E cuidado, viu? Cuidado, porque de vez em quando eles mudam ali a estratégia. Chegaram para Neemias e disseram: não, Neemias, vamos congregar aqui, vamos adorar. Cuidado, Tobias é sempre Tobias, Sanbalate é sempre Sanbalate. Só se ele tiver encontro com Jesus, ser transformado numa nova criatura, aí sim. Mas cuidado, é estratégia para te tirar do projeto, para te tirar do propósito. Cuidado, quando te chamarem, veja se não é Tobias, veja se não é Sanbalate, veja se é Neemias. Se for Neemias,
abraça a obra e faça, porque é de Deus. Neemias disse: olha, eu não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra. O texto sagrado diz que em 52 dias os muros foram reconstruídos. Mas por que foram reconstruídos? Porque havia ali a unidade. Porque todos se uniram, todos se reuniram em torno do projeto. Eu disse aqui, versículo 27, ele criou Deus. Quando existe unidade, o projeto é realizado. Mas o mais bonito, irmãos, está no versículo de número 28. E Deus os abençoou. Quando tem a unidade, quando tem o consenso, quando tem a união, quando tem a comunhão, o projeto é realizado e a bênção de Deus vem como consequência. O projeto é realizado e Deus abençoa o projeto. Vocês não entenderam? Sabe o que é o projeto, irmão? O homem. Quem é o homem? Somos nós. Deus os abençoou. Quando existe a comunhão, quando existe a união, quando existe a concordância, a bênção de Deus acompanha. Aleluia! O Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, o texto diz aqui, a minha tradução diz: vivam, não é para estar em união. Porque quem está hoje pode não estar ontem, ou podia não estar ontem, pode não estar amanhã. Mas o texto diz: vivam. Quem está vivo aí? É para viver em união. Só está dispensado para viver em união quem não está vivo. Só quem está morto. Mas quem está vivo tem que viver em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É em união ontem, união hoje e união amanhã. Em comunhão ontem, em comunhão hoje, em comunhão amanhã. Envolvido no mesmo projeto, com o mesmo objetivo, com o mesmo parecer, em um só coração ontem, hoje e também no amanhã. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce até a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali, presta atenção, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Compreende, meu amado? Aonde existe a união, o projeto é realizado. E aonde existe a união, que o projeto é realizado, existe a bênção de Deus também. Só me diz, porque ali, interessante, irmãos, eu gosto muito de pegar alguns detalhes. A minha tradução diz: porque ali o Senhor ordena. Sabe o que quer dizer isso? É uma ordem do céu. É uma ordem de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aonde tem a união, Deus ordena a bênção. Não dá para não chegar nessa. Porque a ordem de Deus, ela tem que ser cumprida. Aonde existe a união, aonde existe a comunhão, aonde existe a concordância, a bênção de Deus, ela vem como consequência. Porque o seu Deus ordena a bênção e a vida para sempre, irmão, até a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Saímos aqui essa noite, meus amados, conscientes que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para resgatar as nossas vidas. E quando Ele fez isso, a minha vida, a tua vida, a nossa vida fazia parte, ou faz parte, de um projeto da Trindade de cima. O projeto, Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem um
salvou com um projeto. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário com um propósito ao resgatar a tua vida. Ele quer que todos nós nos unamos para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar os diáconos para que venham até aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar. Após esta oração, nós vamos adorar ao Senhor Deus com o hino de número 301. Pode ser mais. Hino de número 301 de nossa harpa cristã. E enquanto adoramos ao Senhor Deus, nós vamos entregar nossa contribuição ao projeto. O projeto não morreu, viu? O projeto da compra e da construção do terreno está vivo e muito vivo. E nós estamos vendo, parece que alguma coisa está acontecendo aí, né? Parece que os terrenos de São Bernardo estão começando a decair um pouquinho de preço. Deixa Deus trabalhar. Vá contribuindo. Vá fazendo a sua